Bom dia, gente. Estou de volta, falando mais sobre essas coisas de Deus. Não sei se tem muita gente ouvindo, não sei se tem pouca gente ouvindo, porque eu não acompanho, eu só publico. O importante não é quem e quanto. É importante se chegar alguém e esse alguém tiver um esclarecimento, uma visão, uma finitude, alguma coisa sobre a obra de Deus e compreender melhor as coisas de Deus, o importante já está feito, já está atingido o objetivo. Continuando, toda vez eu vou enfatizar isso. Religião é uma coisa muito perigosa. Religião foi criada, foi imaginada, foi, como é que nós vamos dizer, foi aplicada para que houvesse controle sobre o povo e enriquecimento. Então, Deus, Jesus Cristo, vamos adiante, vamos, Jeová, Javé, Alá, todos os nomes de Deus que possam ser da raiz de Abraão, todos eles foram apropriados por pessoas para criar movimentos religiosos. Movimentos religiosos, eles produzem controle sobre as pessoas. E controle tão grande que esses movimentos religiosos conseguem tirar da subsistência dessas pessoas para se enriquecerem, tirando do pouco que tem o povo para juntar muito na mão de quem ministra a religião. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem cuidada. Normalmente, religião pouco ou quase nada tem a ver com a obra de Deus. Voltando ao assunto de ontem, ontem nós estabelecemos o nada, estabelecemos a diferença de tempo de Deus e o tempo do homem, estabelecemos a diferença entre o Cronos, que é o tempo cronometrado, que é o tempo físico, e o Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Como eu disse, pode ser em um segundo, pode ser 1 milhão de anos para Deus. Como 1 milhão de anos pode ser um segundo. Tanto faz. Então, já naquele momento eu já comparava vocês e dizia a vocês que 7 dias da criação, ou seja, 6 da criação, e o sétimo dia que Deus está descansando desde que acabou a criação ainda é o mesmo dia. Não mudou. Então o tempo do Kairos continua desde que Deus acabou a criação. Então vocês imaginam quanto tempo já se passou nesse sétimo dia. Imaginem quanto tempo pode ter passado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Então, a gente não pode imaginar que Deus chegou na segunda-feira e mandou fazer isso, na terça mandou fazer aquilo, na quarta mandou fazer aquilo, na quinta mandou fazer aquilo, na sexta mandou fazer aquilo, e no domingo e sábado ele mandou fazer mais uma coisa, e no domingo ele sentou em algum lugar e falou, agora vou ler meu livrinho aqui e ver o que vai acontecer. Não foi assim. Isso passaram-se tempos, muito tempo. Então, nós vamos voltar ao assunto do começar do Big Bang. Vamos voltar para as estrelas e vamos voltar que a Terra era uma bolinha, um grãozinho de poeira pegando fogo que estava próxima ao Sol. Essa Terra, para ter condições de vida, ela precisa esfriar. E para esfriar, vai um tempo na Cronos e um outro tempo completamente diferente na Kairos. Então, no tempo que seria nosso, milhões de anos. Na Kairos, sei lá, para Deus levou meia hora, que nem o pratinho de mingau esfria. Vocês entenderam? Então, existe essa diferença que precisa ser estabelecida, que as pessoas precisam se acordar para essas diferenças. As pessoas que são inteligentes, os ditos cientistas, eles também precisam acordar para essas coisas,
ateus que atacam, nossa, em 7 dias, mas em 7 dias, mas 7 dias, quanto tempo foi esses 7 dias? Se o sétimo dia, desde que acabou a criação, Deus está descansando, então não é assim que é um dia, não, é um prazo, são 7 fases, não foram dias, foram 7 fases, sendo que na última fase é o nosso tempo contemporâneo, é o que está acontecendo agora. A gente nem sabe se Deus está descansando. Ele pode estar nos adaptando para outras situações, para que esse invólucro que contém o que Deus nos deu do sopro de vida se adapte. Então a gente não sabe essas coisas, só Deus sabe. Então, vamos voltar ao planeta Terra. O planeta Terra precisava esfriar. Para esfriar o planeta Terra, precisava haver chuvas, precisava haver gases que formassem chuvas que esfriassem a Terra. E precisava especificamente ter gases que formassem água. Então, oxigênio e hidrogênio, que formassem água. Então, dessa forma, no começo, choveu muito. A Terra foi coberta com a água para ela, vamos dizer assim, para ela esfriar. Guardem bem, a Terra foi coberta com água para esfriar. Mais na frente nós vamos comentar essa cobertura da terra com água para esfriar e o que isso pode ter de novidade bíblica. Aí a terra começou a esfriar, primeiro caía chuva ácida, depois a chuva foi melhorando, foi ficando menos ácida e aos poucos, com a energia, porque havia muita energia do ar, muitas tempestades, muitas coisas. Os nucleotídeos são pequenos elementos químicos que, unidos, são marcadores de vida. Os nucleotídeos pode ser até que tenham vindo já de planetas mais esfriados através de asteroides, de meteoros, de sei lá o que bateram na Terra, pode ter trazido algum nucleotídeo de fora, mas pode ter sido a própria energia aqui da Terra junto com a água que criou os nucleotídeos. Por quê? Se fora foi criado os nucleotídeos, foi desse jeito. E na Terra também, certamente, foi desse jeito que foi criado o nucleotídeo. Esses nucleotídeos, a princípio, eles se juntaram e formaram hélices. Essas hélices começaram a fabricar novas hélices marcadoras de vida. Aos poucos, essas hélices passaram a se proteger para que não fossem destruídas pela natureza em si própria. Então, essas hélices começaram a criar uma membrana em volta. Aí, da membrana, eles começaram a se dividir por um processo que chamava mitose. Então, formava duas hélices. Aí, para dividir as hélices, elas se dividiam e saíam cada uma dentro da sua membraninha para o seu lado. Aí elas criavam mais duas hélices e iam se dividindo. Dessa forma acontecia a mitose. Ou seja, as células começaram a se multiplicar. Se multiplicavam aonde? Na água. A água era um ambiente propício para essa modificação, para essa criação, para esse crescimento da vida. Então, no começo foi assim. E aí foram sendo criadas aos poucos, surgindo aos poucos as modificações, né? As células passaram de repente a se unir e se formar, e em vez de se dividirem por mitose, uma divisão simples, metade, metade para lá, passaram a se dividir por meiose, aonde a célula formava uma célula igual a ela, com as duas hélices de genoma, duas hélices genéticas incluídas no núcleo da célula. Essa formação da célula mitótica leva à formação de organismos. Esses organismos são justamente para proteger a força vital, para proteger a energia produzida por aquela célula para se manter
produzindo. Então, na água surgem esses primeiros organismos multicelulares. Depois, pequenas bactérias multicelulares, depois eles se organizam em colônias, se organizam em outras coisas e aos poucos vão se transformando em pequenos seres. E surgem os peixes e essas criaturas da água no nosso mundo no começo. Essas criaturas da água, com a melhoria do clima, com a diminuição das tempestades, da acidez e todas as coisas que havia fora na Terra, essas criaturas começam a fazer suas primeiras incursões pela Terra em busca de alimento. Sempre o alimento é que movimenta, em busca de alimento. Elas saem para buscar alimento, aí surgem os anfíbios, né, que são os sapos e esses bichinhos que a gente sabe, que salamandra e coisas assim, que vivem. Começa na água, passa para a terra, depois pode voltar a viver na água, então, e aí começa a surgir o pulmão. Surge o pulmão, aí começa a surgir a reprodução por ovos. A princípio, por ovos. Os ovos, eles são colocados na natureza e largados na natureza, e o sol, o calor, providencia a condição suficiente para que aquelas células lá dentro, com o resto da clara, dessas coisas que tem, se alimentem e formem um novo organismo, que quando está pronto, maduro, ele quebra a casca e sai. A gente vê isso, a galinha fazendo isso normalmente. Hoje todo mundo sabe como é que a galinha nasce seus pintinhos. Mas essa é uma forma em que normalmente os répteis, eles abandonam os ovos em algum lugar e vão embora. É uma forma em que o ovo ele fica muito, como é que nós vamos dizer, muito desprotegido, muito exposto. Então, o próximo passo é que a criatura que vai nascer, ele seja gerado dentro do corpo do organismo. Então, os organismos se dividem em organismos machos e organismos femininos. Para quê? Os machos fornecem um material, uma hélice, para o feminino que tem outra hélice. Então guardem bem isso, isso também daqui a pouco vai ser importante, vocês vão entender isso também. Então, dessa forma, surge o ovo, aí surge o quê? A amamentação, surge o mamífero. Os mamíferos somos nós. Então, os répteis que largavam os ovos, na sequência, para proteção dessa criação, os ovos evoluiu-se para que os filhos deles nascessem dentro do próprio organismo e fossem amamentados pela mãe, que era a quem abrigava aquela criatura nova que nascia ali. Dessa forma, nós chegamos perto já do homem. E aí, quando chega no quarto dia do trabalho que Deus vem fazendo, né? Um negócio, ele manda a criação do homem. Surge o homem. Mas surge o homem como? O homem é uma evolução. A ciência mostra isso. Isso aí é uma coisa que é indiscutível. A ciência mostra. Então, quem está na religião tem que aceitar o que está na ciência. Mas a ciência, em contrapartida, tem que aceitar o que está na Bíblia, porque a Bíblia descreve isso aí. A Bíblia mostra isso aí. A Bíblia mostra o que não vem é por má vontade de ver. Então, aí surge o homem, vamos dizer assim. E aí Deus diz: criemos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Muito bem, aí quando falamos isso, nós pensamos em olhar no espelho e ver Deus. Mas aquele hominídeo que nasceu primeiro, que levantou, que foi criado uma imagem de Deus também e que evoluiu a nós, será que não era aquela imagem de Deus? Será que a Lucy, que foi encontrada, vamos dizer assim, a primeira mulher
que eles conseguem encontrar, mais antiga que eles encontraram. Será que a Lúcia era a imagem? Será que os neandertais eram a imagem? Será que somos nós a imagem? Ou será que a imagem será o que nós vamos evoluir diante do que está se apresentando no nosso mundo agora? A gente não sabe. Então, a imagem e a semelhança, mas a imagem, a gente já sabe que nós não somos a imagem de Deus. Nós não podemos dizer que nós somos a imagem de Deus. Então, quem seria a imagem de Deus? A imagem de Deus é o que está dentro de nós, gente. A imagem de Deus é o corpo etéreo que ele colocou dentro de nós. Essa é a imagem. Essa é a imagem. Nosso corpo é um aglomerado de átomos que formam, quando se aproximam muito, formam a matéria como a gente vê. Mas, se a gente aumentar bastante o nosso corpo, então nós vamos sair da parte aqui de fora, vamos cair dentro do corpo, aí nós vamos cair na parte química do corpo, aí nós vamos em frente, nós vamos chegar na parte atômica do corpo, e quando a gente aumentar bem os átomos, nós vamos perceber que o nosso corpo é formado de nada, de vazio. Nosso corpo é formado de vazio, porque os átomos, eles têm um núcleo e elétrons que aleatoriamente giram em volta dele, onde uns têm um tipo de carga elétrica e outros têm outro tipo de carga elétrica. E essas cargas elétricas é que fazem a atração de um tipo de átomo com outro tipo de átomo e forma um produto químico. E esse produto químico depois vai se combinando e forma o nosso corpo. Então, a verdade é que nós, se nós olharmos a grosso modo, nós somos assim, mas se nós olharmos aprofundadamente, nós veremos que nós somos como se fôssemos a Via Láctea, onde tem um Sol e uma porção de planetas rodando em volta daqueles sóis, porque o átomo é mais ou menos assim. Então nós somos condensados do universo. Nós somos condensados do universo. Então nós somos o invólucro que mantém esse sopro de vida, esse espírito etéreo de Deus, que nós somos semelhança no espírito a Deus. Nós não somos semelhança a Deus na parte física. Não sei se vocês conseguem entender, vocês têm que imaginar isso. A parte física não é a semelhança. A semelhança nossa é a parte de etérea, a parte que não é matéria, a parte que é espiritual, a parte que é aquele escuro, aquele nada. Porque ali é que nós estamos. Ali é que existe a gente. O resto é matéria. Matéria não pensa, matéria não sente, matéria não produz nada de maneira igual a que nós produzimos. A matéria ela só reproduz-se. E nós não, nós criamos. Entendeu? Então nós temos essa diferença. Dentro de nós tem alguma coisa assim. Agora, o que é que nós somos semelhantes a Deus? Nós somos semelhantes a Deus na nossa livre opinião, no nosso livre arbítrio, na escolha das coisas. Alguns dizem, Deus deve se arrepender da livre arbítrio para nós. Muito provavelmente, ele não se arrependeu, porque ele, como pode estar na frente, atrás, para cima, para baixo, ele sabe o que viria. Ele deu o livre arbítrio para nós por algum motivo. É um mistério que algum dia nós vamos ainda descobrir, porque aos poucos a gente vai descobrindo as coisas. É um mistério que nós vamos descobrir por que Deus nos deu esse livre-arbítrio. Muitos de nós com livre-arbítrio somos bons. Muitos de nós com livre-arbítrio nos tornamos maus. Muitos de nós, com o nosso livre-arbítrio, somos compreensivos e muitos de nós são incompreensivos. Então, é uma coisa muito diferente, uma coisa difícil de entender. Por isso que a ciência não vê um ser supremo e por isso que o religioso não aceita a ciência, porque aí
se ele aceitar a ciência do jeito que ele pensa na ciência, aí vai mudar conceitos, vai mudar dogmas, mudar conceitos e mudar dogmas e transformar Deus numa coisa tão bonita, tão especial, tira poder da mão do ministro que está mantendo as pessoas, às vezes em torno de mentiras, em torno de intrigas, em torno de uma porção de coisas, que é o que nós vemos hoje em dia, aqui no nosso Brasil, infelizmente, mas mantém. E o pior não é isso. O pior é que cobra das pessoas isso e convence as pessoas que precisam pagar para chegar no céu, quando não foi isso que foi dito. Jesus disse: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não precisa do pastor, não precisa de ninguém, precisa de Jesus Cristo. Precisa de se comungar com o Espírito Santo e buscar a Deus. É isso que precisa. E aí, buscando a Deus, a gente tem a nossa própria consciência para saber o que é certo e o que é errado. Até quem faz as coisas erradas, a luzinha vermelha acende. Até quem faz as coisas erradas, ele faz a coisa errada, mas ele sabe que está fazendo errado e a luzinha vermelha acende. Exceção feita aos doentes mentais, que por algum motivo têm problemas mentais. Esses talvez não compreendam, mas muitos deles, como os psicopatas, eles entendem que eles fazem coisas erradas, porque eles mentem para encobrir. Então, o sinal vermelho deles acendeu. O sinal vermelho deles acendeu. Eles mentem para dizer que não foi daquele jeito, para colocar a culpa no vizinho, para colocar a culpa no não sei quem, isso aí é assim mesmo. Vocês entenderam? Então, eu volto a repetir, muita atenção, muito cuidado, não confundam religião com as coisas de Deus, certo? Então, por hoje eu vou encerrar, amanhã a gente continua, tá bom? Até amanhã.